Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal da Wisdom Guild. Eu me chamo Pedro e hoje nós trataremos sobre o destino do mundo, da igreja e da filosofia. São três coisas que se relacionam porque a fé, a razão e o mundo e se relacionam conosco, com o indivíduo. Então este vídeo vai mostrar a importância dessas três coisas articuladas, né? E aqui eu trago um texto, esse texto que quando eu li, achei belíssimo, eu falei, vou gravar um vídeo só sobre isso. O autor é Karl Jaspers, um suíço-alemão, eu suspeito que ele tem alguma coisa de judeu, não teria certeza, pelas coisas que ele escreve, inclusive por ele ser classificado como um monista. Mas o que nós vamos trazer aqui é a visão dele, esse livro Introdução ao Pensamento Filosófico. Ele tem um capítulo chamado A Filosofia no Mundo. E justamente nesse trecho, apesar de eu não concordar com certos pontos de vista dele, mas nesse capítulo em específico, ele fala de maneira muito assertiva sobre o futuro da filosofia e do mundo como dependendo do futuro da filosofia. E aqui entrará algumas considerações que faremos também a respeito da igreja. Bom, vamos começar já direto aqui no texto. Então começa assim, a filosofia no mundo, esse é o título dele, né? Desse último capítulo. Seja a filosofia o que for, está presente em nosso mundo e a ele necessariamente se refere. Então a filosofia se refere ao mundo que estamos inseridos. Certo aqui, ela rompe os quadros do mundo para lançar-se ao infinito, mas retorna ao finito para encontrar seu fundamento histórico sempre original. Certo é que tende aos horizontes mais remotos, a horizontes situados para além do mundo, a fim de ali conseguir no eterno a experiência do presente. Contudo, nem mesmo a mais profunda meditação terá sentido se não se relacionar à existência do homem aqui e agora. A filosofia entrevê os critérios últimos, a abóbada celeste das possibilidades e procura, à luz do aparentemente impossível, a via pelo qual o homem poderá enobrecer-se em sua existência empírica. Portanto, o que ele está dizendo aqui, nesse primeiro contexto, é que a filosofia ultrapassa o mundo e, de certa forma, o finito para, na eternidade, no infinito, buscar uma força, uma luz e trazer essa força e essa luz para o finito, para o mundo, para o presente. Então aqui ele diz a transcendência da filosofia e como ela faz com que o homem dê esse salto. A filosofia se dirige ao indivíduo, dá lugar à livre comunidade dos que, movidos pelo desejo de verdade, confiam uns nos outros. Então uma comunidade de pessoas que buscam essa transcendência, elas buscam o espírito da verdade. Portanto, elas podem, por princípio, confiar uma nas outras. E aqui nós já vemos por que essa desconfiança no mundo atual. Porque já não tem mais filosofia, já não tem mais essa comunidade de pessoas que buscam, que se dirigem à verdade. Portanto, que podem confiar umas nas outras. Então aqui já vemos um primeiro sintoma, já que a filosofia pode ajudar a resolver. Bom, agora aqui vem a objeção que o mundo faz com relação à filosofia. Olha só o que ele diz. Mas como se põe o mundo em relação com a filosofia? Há cátedras de filosofia nas universidades. Atualmente representam uma posição embaraçosa. Por força de tradição, a filosofia é polidamente respeitada. Claro que nas academias, nas universidades. Mas, no fundo, objeto de desprezo. A opinião corrente é de que a filosofia nada tem a dizer e carece de qualquer utilidade prática. É nomeada em público, mas existirá realmente? Sua existência se prova, quando menos, pelas medidas de defesa a que dá lugar. A oposição se traduz em fórmulas como: a filosofia é demasiadamente complexa, não a compreendo, está além do meu alcance, não tenho vocação para ela, e portanto não me diz respeito. Ora, isso equivale a dizer:
é inútil o interesse pelas questões fundamentais da vida. Cabe abster-se de pensar no plano geral para mergulhar através de trabalho consciencioso num capítulo qualquer de atividade prático-intelectual. Quanto ao resto, bastará ter opiniões e contentar-se com elas. O que ele está dizendo aqui? Que sem filosofia a pessoa cai no mero materialismo, no mero utilitarismo. Claro que a visão pragmática, a visão empirista, utilitarista, todas elas ajudaram a desenvolver, de certa forma, a ciência moderna. Mas a ciência moderna teria se desenvolvido do mesmo jeito, porque teria esse caráter pragmático dela, esse caráter empírico dela, mas sem perder o lado sobrenatural, o lado filosófico, o lado transcendente. Ou seja, a ciência iria mais longe. E agora temos um problema, porque com muito cientificismo e com falsas seitas, religiões e com falsas ideologias, é difícil a ciência, a razão, se reconciliar com a fé. Porque muitas vezes aquilo que é ideologia, aquilo que é misticismo, aquilo que é seita, utiliza o termo fé, da mesma forma que o termo ciência é utilizado por cientificistas, né? Eu estou gostando de ver, até no Instagram e em outras redes, alguns cientistas que estudam e sabem muito bem de teoria quântica, enfim, todas essas inovações de agora, e eles atacam com veemência essa gente aqui de seita e de ideologia. Justamente tem que ser desmistificado, tem que cair por terra essas teorias todas, porque elas não dizem respeito à verdadeira filosofia, à verdadeira fé. E é neste contexto de verdadeira filosofia e verdadeira fé que esse texto aqui vai entrar. Olha o que o autor vai dizer com relação às falsas filosofias. E aqui já tem uma diferenciação entre filósofo e professor de filosofia. O professor de filosofia é aquele que estudou as doutrinas filosóficas. E essas doutrinas são importantes no sentido de que, quando eu vou pesquisar um determinado assunto, para não começar do zero, porque já vou correr o risco de alguém já ter falado e tratado daquele tema com mais propriedade, eu procuro nessas teorias, nessas doutrinas filosóficas, o que os autores disseram a respeito desta temática. E a partir desses autores, construo todo um raciocínio, todo um trabalho. É para isso que servem as teorias filosóficas. Mas as teorias filosóficas não são a filosofia em si. A filosofia é um ato de enxergar a verdade, é um modo de ser, de proceder com relação ao mundo, que é o que ele vai dizer aqui, a gente já vai chegar lá. Então olha só, muitos políticos veem facilitado seu nefasto trabalho pela ausência da filosofia. Massas e funcionários são mais fáceis de manipular quando não pensam, mas tão somente usam de uma inteligência de rebanho, que é o fato do trabalho, do pragmatismo. Então, não adianta a pessoa hoje falar, eu tenho um senso crítico, eu penso, mas a mentalidade dela é pragmática. É a isto que esse autor, que esse canal combate e se refere tanto para as pessoas não caírem nesse erro. Não é a diferença entre pensar e ter uma mentalidade pragmática é muito grande. Então, se você, por exemplo, é materialista, não acredita, por exemplo, numa vida após a morte, só acredita que morreu, acabou, é aqui, é a matéria, isso é uma visão pragmática da vida. É uma visão muito prática. Eu estou aqui trabalhando, ganho meu dinheiro, vivo minha vida, morri, virei pó, em terra, acabou. Sabe, esse tipo de mentalidade é o que justamente significa a ausência de filosofia e que é uma pessoa fácil de manipular, porque ela não tem o espírito que transcende e vai para a eternidade, de lá traz a força e a luz do seu pensamento. Não, ela é movida por aquilo que esse mundo diz. Então ela é muito mais manipulável. Então, o termo filosófico pensar e não pensar não significa aplicar o seu raciocínio numa coisa. Pode ser que você seja bom em matemática, em biologia, em química,
não é sobre este pensar que a filosofia se refere quando ela usa o termo pensar. Ela se refere a uma mentalidade, a um estado de espírito em que você consegue sair do espaço e do tempo, atingir a eternidade, atingir o sobrenatural e lá enxergar os fundamentos dessa realidade na qual você está inserido, né? Eu vou chegar lá mais para frente, mas aqui já enunciando um pouquinho. Então, é preciso impedir que os homens se tornem sensatos. Mais vale, portanto, que a filosofia seja vista como algo entediante. Então, eles destruindo a filosofia, mostrando como se ela fosse algo entediante, chato, que não serve para nada, é a forma como eles usam para nos escravizar, né? Esse trabalho nefasto aí. Oxalá desaparecessem as cátedras de filosofia. Então, apesar do filósofo não ser um professor de filosofia necessariamente, aliás, ele é professor muito mais do que um professor de filosofia, mas as cátedras, mesmo de maneira superficial, ainda seguram essa decadência. Mas temos que ir além das cátedras superficiais, além do professorzinho de filosofia. Temos que nos tornar filósofos, amantes da sabedoria, aqueles que buscam a sabedoria. Quanto mais vaidade se ensinem, menos estarão os homens arriscados a se deixar tocar pela luz da filosofia. E aqui eu repito, essa é a diferença entre professor de filosofia atualmente e filósofo. Filósofo é aquele que se deixa tocar pela luz da filosofia, pela luz do amor que ele tem à sabedoria, e essa sabedoria que o conduz à verdade. Então, o que os professores de filosofia estão fazendo hoje? Que na verdade é tudo doutrinador. Olha só o que eles fazem. Ensinam vaidades. Então, quanto mais vaidades se ensinem, menos estarão os alunos, os homens, etc., arriscados a se deixar tocar pela luz da filosofia. Então, se você quer se deixar tocar pela luz da filosofia, você tem que fugir de professores que só ensinam vaidades. E o que é vaidade? É só ensinar a doutrina e não te ensinar a filosofar. Não te ensinam a buscar a verdade, mas te prendem num único pensamento, numa única teoria. E aqui, quando eu digo teoria, eu digo os modernos, porque os filósofos antigos e medievais não ficavam presos a construções de teorias, de ideologias. Essa porcaria começou da modernidade para frente, justamente por causa deste pensamento pragmático de que era preciso a filosofia ser útil. Então a filosofia começou a ser, pelos filósofos modernos e contemporâneos, instrumentalizadas com objetivo ideológico político, e não mais com esse objetivo de transcender e buscar a Deus, buscar a verdade, através do pensamento. Aí alguém pode falar, mas Pedro, e o rigor científico, onde que entra aí? O rigor científico deve existir, sem sombra de dúvidas. Esse é o lado pragmático verdadeiro, que é o cientista que é fiel à ciência, à verdadeira ciência, que faz ciência não querendo cair em crendices ou comprovar as suas crenças, ele acaba descobrindo uma verdade na matéria, e essa verdade que ele descobre se torna, molda a sua crença. E a filosofia da mesma forma. Quando se filosofa de maneira correta, você abre mão dos seus critérios, porque você descobriu uma verdade, e essa verdade é o que molda o seu critério. Então, por exemplo, na época em que se pensava em que a Terra era o centro do sistema solar, muitos tinham essa crença. Agora, descobrindo de maneira científica que o Sol é o centro do sistema solar, a sua crença pessoal tem que passar a ser esta. Caso contrário, você não está fazendo verdadeira ciência. E se a filosofia prova, por raciocínio de causalidade, que Deus existe, e você continua sendo um ateu, isso significa que aquela ciência, a ciência filosófica, você não está fazendo ela de maneira verdadeira. Então, porque aquela verdade tem que mudar também a sua crença pessoal. Claro que existe uma separação formal. Eu não posso estar apegado a uma ideia, né, como ele vai dizer aqui no texto. Mas a verdade, uma vez descoberta, um patamar uma vez conquistado, a gente não pode retornar. Então, pelo amor de Deus, eu tenho fé de que a Terra não é plana, justamente
porque a ciência já alcançou esse patamar. Então, fé e ciência andam juntas. Assim como filosofia, transcendência e ciência andam juntas, são inseparáveis. Quem não entendeu isso ainda, não entendeu nada. E por isso que bons cientistas, e tem muitos agora na internet, principalmente no Brasil, a gente percebe que eles têm muita fé, mas também que eles não caem no erro sórdido de misturar qualquer ideologia, besteira e pensamento de seita com ciência. Pelo contrário, a verdadeira ciência conduz à verdadeira fé. E na medida em que a verdadeira fé se manifesta, esses cientistas começam a referenciá-la. E eu já estou vendo esse fenômeno acontecer. E este canal busca essa conciliação entre fé e razão nestes termos. O que a ciência descobre fortalece aquilo que de verdadeiro há na verdadeira fé, né? E essa fé precisa estar constantemente falando, conversando com esses cientistas e mostrando o norte, porque fazer ciência sem ter um norte também não é válido. Então, olha que bonito todos esses conceitos. Então, vamos voltar aqui para o texto, né? Assim, a filosofia se vê rodeada de inimigos, hoje mais do que nunca esses inimigos aí. De um lado, os que não pensam, do outro lado, os que formulam ideologias, né? Os pensamentos modernos quase todos são assim. É claro que tem exceções e tem contribuições, mas no seu corpo central a maioria é assim. A maioria dos quais não tem consciência dessa condição. Então aqui mostra esse caráter de culpabilidade. Alguns não têm culpa, acabam sendo levados mesmo a cair nesses erros. A autocomplacência burguesa, os convencionalismos, o hábito de considerar o bem-estar material como razão suficiente de vida, sem o transcendente, né? O hábito de só apreciar a ciência em função de sua utilidade, o ilimitado desejo de poder, a bonomia dos políticos, o fanatismo das ideologias, a aspiração de um nome literário, o professor que quer fazer seu nome porque ele prega uma teoriazinha, tudo isso proclama a antifilosofia. E os homens não percebem porque não se dão conta do que estão fazendo. E permanecem conscientes de que a antifilosofia é uma filosofia, embora pervertida, que se aprofundada engendraria sua própria aniquilação. Então hoje não tem filósofos, não tem literários competentes, porque existe esse processo de autoaniquilação da filosofia a partir dessa filosofia pervertida que é a antifilosofia, iniciada pelos filósofos modernos e contemporâneos quando separaram a fé da razão, separaram a filosofia da fé verdadeira. Então, deu esse problema aqui. O problema crucial é o seguinte: a filosofia aspira à verdade total, que o mundo não quer. A filosofia é, portanto, perturbadora da paz, ele coloca aqui, mas, obviamente, é a pseudo-paz desse mundo em que todo mundo vai como gado pelo que lhe apetece, né? E aqui ele coloca como que o filósofo se relaciona com a filosofia, com a verdade, e como ele vê a verdade passar diante dos seus olhos enquanto está nesse mundo e filosofa. Olha que bonito. No mundo a verdade está em conflito perpétuo. A filosofia leva esse conflito ao extremo, porém o despe de violência. Então a batalha filosófica é sangrenta de maneira incruenta, ou seja, sem derramamento de sangue. Em suas relações com tudo quanto existe, o filósofo vê a verdade revelar-se, passar-se aos seus olhos, graças ao intercâmbio com os outros pensadores e ao processo que torna transparente a si mesmo. Então, nesse processo de argumentar contra alguém e vice-versa, os dois lados purificam o seu próprio pensamento. E necessariamente, se eles forem fiéis ao caminho da verdade, eles chegarão numa mesma verdade. Isso em matéria de religião, em matéria de filosofia, em matéria de ciência. Claro que demora. Existe todo um processo paradigmático em que não é a verdade que é superada, mas a crença anterior, e essa crença vai sendo cada vez mais purificada, refinada, e ela vai se aproximando da verdade suprema. Claro que a verdade suprema não reside nesse mundo,
Como ele mesmo diz aqui, no mundo a verdade está em conflito perpétuo, porque existe a relação entre o que a verdade é e as aparências que nós, enquanto seres humanos, captamos, ou seja, enquanto a nossa subjetividade interpretando aquilo. E essa adequação dessa subjetividade que interpreta, dessa aparência que se apresenta e da verdade que é de fato, existe toda uma relação que nós vamos gravar um vídeo mais para frente, de São Boaventura. São Boaventura trata dessa relação, dessa tríplice relação entre a verdade, o mundo e o mundo interior do homem, né? Inclusive no meu livro, Nos Subterrâneos da Mente, a Filosofia por Trás dos Enigmas, eu trago essa discussão e dou uma solução ali no livro, né? Mas outro dia eu trago esse vídeo e também com essa temática, trazendo também o meu livro. Então vamos aqui para a vocação do filósofo da filosofia. A filosofia se destina ao homem enquanto homem ou apenas a uma elite fechada em si mesma? Aqui é uma pergunta. A filosofia é para todos os homens ou para uma parcela de homens? E aqui ele vai dizer que quase todos os filósofos antigos, medievais, acreditavam que era para uma parcela pequena. Mas na verdade, como ensinam os medievais mais propriamente, não é uma parcela pequena, mas existe uma hierarquia de entendimento. É o que São Tomás diz, existe aqueles que são mais excelentes e aqueles que são menos. Não necessariamente ser menos excelente diz que a pessoa cumprirá menos a sua vocação. A vocação é como uma taça. Existem taças maiores e taças menores. Cumpre a sua vocação neste mundo não quem tem a maior taça, mas quem a enche por completo. Então, se um tem uma taça imensa e enche só metade, vale menos do que aquele que a taça é menor, que Deus exige menos dele, que tem menos capacidade, mas que ele encheu a taça até o fim, ele completou totalmente a sua missão. Então não importa a sua qualidade de alma, importa se você corresponde inteiramente a essa qualidade, à missão pela qual você é chamado. Então, inclusive, ele vai dizer aqui, há na história uma grande exceção. Os padres da igreja cristã, considerando que lhes tocava o dever de anunciar a salvação e de praticar obras de amor a todos os povos, né, dirigiam-se a todos os homens, olha, inclusive fala, e encontravam um argumento contra os filósofos gregos, no fato de estes só se dirigirem aos eleitos. Lema da igreja foi, ninguém que deseje crer está excluído. E esse canal é aqui. Nós somos uma elite intelectual nesse canal. Se exclui, não nós excluindo, mas quem não quer participar, porque ninguém que deseje crer está excluído. E aqui ele completa com uma frase super bonita, e aqui eu concluo o vídeo, talvez eu faça um segundo vídeo sobre isso, porque já está ficando longo esse. Olha que frase bonita. Aquilo que se revela a plena claridade nos sublimes pensamentos dos eleitos, dos filósofos, está contido na fé mais simples. Então, essa é a relação definitiva entre a fé e a razão. Aquilo que se revela a plena claridade nos sublimes pensamentos dos eleitos está contido na fé mais simples. Então, a fé mais simples, todos conseguem alcançar. E esses pensamentos mais sublimes dos eleitos, daqueles que estão na ponta da ciência, estão de alguma forma misteriosa, pelo poder que a sabedoria tem de estar contido no mais simples. Então, aquele que não é simples não é digno nem da filosofia e nem da ciência. Com isso eu concluo esse vídeo. Teria mais considerações a fazer aqui, mas o que ele diz, só para a gente dar uma última palavra aqui. A filosofia está longe de ser impotente no que diz respeito ao indivíduo. Aí ela constitui muito ao contrário a grande força que leva o homem a encontrar o caminho para a liberdade. Só ela possibilita a independência interior. Ganho essa independência exatamente quando e onde pareço completamente dependente. De lá jorra a luz que faz crescer minha liberdade interior. Torno-me independente na medida em que desejo as coisas e essa luz. Essa independência é uma quietude sem violência e sem orgulho, tanto menos soberba quanto mais segura de si mesma. Evidencia-se permanecendo em obscuridade.
E aqui ele diz, né? A independência do filósofo torna-se falsa quando se mescla ao orgulho. Então, com isso eu concluo aqui e com essa frase belíssima desse autor. Aquilo que está no pensamento científico mais refinado, mais profundo, aquilo que se apresenta no pensamento mais complexo dos eleitos, dos filósofos, está contido na simplicidade, na fé do simples. Então, aquele que não tem capacidade intelectual, se ele tiver fé, na sua simplicidade ele alcança a sabedoria. E aqueles que, com o coração simples e puro, se lançam nos estudos da complexidade, esses também alcançam a sabedoria. Portanto, não tem desculpa. A filosofia, o amor à sabedoria, não é para poucos, não é para uma elite como defendiam os antigos, mas como defendiam os medievais. E nós defendemos a sabedoria, o amor à sabedoria, ou seja, a filosofia, é para todos. Sob este aspecto, sob esse sentido, cabe a cada um escolher e aderir a essa mentalidade não pragmática. Ser pragmático no sentido de rigor científico, mas ter sempre como norte, como guia, como luz dos seus olhos e força dos seus trabalhos, essa luz, transcendendo o tempo e buscando no infinito e na eternidade. Bom, se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha e nos vemos no próximo vídeo.